Eu queria cumprimentar todos os alunos, os professores, todos os que comandam e que administram essa grande instituição que é a IESA de Santo Ângelo. Quero agradecer muito o convite para estar aí com vocês. Só não estou aí porque hoje, exatamente hoje, no dia que estava marcado, nós vamos ter a votação final do meu projeto de lei sobre as drogas, aqui na Câmara Federal. Eu não tinha como não estar nessa fase final da votação. Mas eu quero agradecer ao diretor, o Júlio César Lindman, pelo convite, os coordenadores desse evento, nosso amigo delegado Fernando Sodré, o Júlio Matos. Agradecer a vocês e, na pessoa de vocês, agradecer a todos que nos proporcionaram esse momento. Eu optei por essa alternativa de conversar com vocês através do vídeo, uma vez que eu estava aí ontem, mas não posso estar hoje. E, se tudo der certo tecnologicamente, logo após essa apresentação que eu vou fazer, nós vamos tentar entrar por Skype, fazer um debate por Skype com vocês, se tiver tempo para isso. Eu queria dizer para vocês que eu iniciei esse projeto de lei, que é o 7663 de 2010, muito em cima da experiência e da necessidade que eu senti com o meu trabalho de secretário estadual de saúde. Fiquei 8 anos como secretário estadual da saúde do Rio Grande do Sul. 2 anos eu fui, além de secretário do Rio Grande do Sul, eu fui presidente nacional do Conselho dos Secretários de Saúde. Andei pelo Brasil todo, vi as dificuldades que estavam ocorrendo no Brasil todo em relação a essa questão das drogas. No Rio Grande do Sul, a ficha caiu quando nós criamos o Programa de Prevenção da Violência, no início do governo Ieda, em 2007. Nós mapeamos o Rio Grande do Sul, estabelecemos uma Câmara Setorial que envolvia saúde, educação, desenvolvimento social, cultura e segurança, para fazer programas de prevenção da violência. A segurança atuando mais na parte repressiva e nós mais coordenando a área de prevenção. Mapeamos o estado, dividimos em 14 municípios, os mais violentos, que tinham ocorrências fatais de violência acima da média do estado, e fomos nesses municípios, nos 3 bairros, escolhemos 3 bairros, os mais violentos, que tinham maior número de homicídios, que registravam suicídios, enfim, todos os casos de violência extrema. Nós fomos procurar e ver o que estava acontecendo, que estava gerando essa violência nesses locais. A violência não está em toda parte, ela está mais ou menos localizada em alguns lugares e dali ela se irradia para os outros. E é assim que nós fomos, então, no Jabuticabal, em Passo Fundo. Jabuticabal é um bairro de 5 mil habitantes que estava tendo em 2007, 2006, 2007, uma média de 1 homicídio por semana. 5 mil habitantes, 1 homicídio por semana. Isso dá mais de 50 homicídios por ano. Isso é um índice muito superior ao da Guerra do Afeganistão. Se somar todas as mortes da Guerra do Afeganistão e colocar no índice, vai ser menor do que estava acontecendo no Jabuticabal. E aí, conversando com a comunidade, uma professora levantou e disse: olha, doutor, aqui a maior causa de homicídios é o crack em primeiro lugar, em segundo lugar é o crack, em terceiro é o crack, em quarto é o crack, quinto é o crack. Se vocês não resolverem o problema do crack, vocês não vão diminuir a mortalidade aqui nesse bairro. E nós ficamos muito impressionados com aquilo. Será que isso é generalizado? Aí fomos no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, começamos a ver em Viamão, no bairro Umbu, no Americana, que são os bairros talvez com maior índice com maior ocorrência de homicídios, né, no estado do Rio Grande do Sul, e vimos que o problema era o mesmo. Isso em 2007. Estava explodindo uma grande epidemia, que era a epidemia do crack. E trazendo junto uma onda de violência enorme, e que hoje já se cristaliza numa condição de que a maior parte dos homicídios no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, já tem a ver com crack. Isso que nós somos o país com o maior número de homicídios do mundo. Nenhum país morre tanta gente assassinada quanto no Brasil. Além disso,
nós vimos o impacto na saúde pública. A maior causa de doença e de morte em jovens de 15 a 25 anos também é o crack. As drogas, de uma maneira geral, contribuem, mas o crack lidera esse processo. Vendo algumas pesquisas em termos de auxílio-doença, nós fomos vendo que o crack gradativamente liderava todos os processos de adoecimento em relação às drogas, né, e de violência. Então, dentro desse espírito, eu considero que o crack e as drogas de uma maneira geral, mas em específico o crack, é o maior problema de saúde pública do Brasil hoje e o maior problema de segurança. Vamos deixar registrado aqui que nós somos um país imenso, com uma fronteira gigantesca, e justamente é o único país do mundo que tem fronteira com os 3 produtores de cocaína, que inundam o nosso país todos os dias, principalmente a Bolívia, todos os dias, com dezenas de toneladas de drogas, de pasta base da cocaína, que é a matéria-prima do crack. Então, diante desse quadro, dos programas que nós tentamos realizar na Secretaria de Saúde, nós aumentamos muito rápido o número de leitos para desintoxicação dos meninos usuários de crack, porque começou a proliferar os casos de meninos acorrentados em casa, né, pela mãe, pelo pai, de violência em casa, do menino agredir os pais agrediam até mortes, né, de menino matando os pais, ou até dos pais matando o filho pelo desespero que essa droga causa. Diante dessa circunstância, nós rapidamente aumentamos, em 1 ano e meio, aumentamos em 1.000 leitos novos, enfermarias criadas em 85 hospitais para a desintoxicação do crack. A gente tinha 800 leitos, aumentamos mais 1.000, estamos com 1.800. Para vocês terem uma ideia, isso é o dobro do que São Paulo tem. O Rio Grande do Sul hoje é o estado que tem o maior número de leitos e mesmo assim está faltando para desintoxicação. Credenciamos comunidades terapêuticas que nunca receberam recurso público, né, nem do Estado, nem do governo federal. Enfim, tomamos várias medidas que ampliaram a oferta de serviços, o atendimento à população. Mas a dificuldade nossa era iniciar o tratamento. A maioria dos meninos que usam crack não querem se tratar, principalmente nos primeiros anos. E 25% deles morrem nos primeiros 5 anos de uso. Isso é uma pesquisa da Unifesp. 25% morrem nos primeiros 5 anos de uso. Então é uma tragédia, eles morrem por doença, metade por doença e metade por violência. É uma tragédia em grande escala, e cada vez e se propaga com uma velocidade incrível, né? Nós estamos vendo aí cada vez mais dificuldade até de sair na rua de noite, cada vez mais visíveis as cracolândias em tudo que é lugar, pequenas cracolândias, né? Fora os que usam a droga sem estar em cracolândias, enfim, é uma quantidade gigantesca. Hoje nós estimamos que o Rio Grande do Sul tem em torno de 1,5% da população dependente do crack. Há 15 anos atrás não tinha ninguém. Eu coordenava um programa também de cuidados com adolescentes em situação de risco, o PIA 2000, no governo Brito, e nessa condição nós fizemos um levantamento e nós não tínhamos nenhum caso de crack registrado. Já tinha crack em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, mas no Rio Grande do Sul não tinha chegado o crack ainda, em 98. Eu estou falando de 98, 97, 98. Nós não tínhamos nem um registro policial, nem um registro médico. Hoje nós estamos falando aí de em torno de 120 a 150 mil usuários de crack já no Rio Grande do Sul. A ficha também começou a cair quando os prefeitos começaram a tentar medir diante o município. É o primeiro impacto, né? É ali no município que os pais procuram, que as famílias vivem, que elas solicitam o atendimento. E nós começamos a ver que praticamente em todos os municípios do Rio Grande do Sul já tinha crack em 2007. E Santo Antônio da Patrulha foi o primeiro município a fazer um cadastro para tentar medir a quantidade. E chegou à conclusão, Santo Antônio tem uma cidade de 50 mil habitantes e tinha já quase 500 usuários de crack em Santo Antônio da Patrulha. Montenegro fez uma pesquisa casa por casa, o movimento Montenegro contra o crack, e encontrou 2.000 usuários, né? 2% da população, mais de 2% da população já usuária do crack.
Nós encontramos a mesma coisa conversando com os juízes que cuidam da infância e da adolescência. Santo Ângelo, o Dr. João Batista Saraiva, nos deu um dado assustador. Ele estimava que mais de 1.500 meninos podiam estar sendo arrolados já como usuários, como dependentes de crack, né? Santa Rosa, a mesma coisa, quem cuidava, as comunidades terapêuticas nos diziam isso, tem mais de 1.000, né? E viam que era uma proporção realmente assustadora, né? E nenhuma medida do governo federal, nenhum programa do governo federal para enfrentar isso, o governo do estado tentando enfrentar com seus recursos, chamamos o Ministério da Saúde, nunca foi feito nada, até pouco tempo atrás, por parte do governo federal. E os municípios com todas as dificuldades tentando enfrentar este problema também. Então, resumindo, nós estamos diante do mais grave problema de saúde pública, do mais grave problema de segurança, e precisamos ter uma legislação que nos ajude a enfrentar esse problema. A legislação que nós temos hoje foi criada justamente em 2006, quando começou a explosão da epidemia, e não ajudou em nada. A epidemia explodiu, está se multiplicando todos os dias e não ajuda nada a enfrentar. A lei que nós temos não ajuda nada. Ela prevê, por exemplo, na internação, que só pode ser internado quem quiser ser internado. Quem não quiser não será internado. Eles partem do princípio que o usuário da droga tem livre-arbítrio, né? Então ele pode decidir se ele quer ou não quer. Diferente do que tem transtorno mental grave, da lei da reforma psiquiátrica, que prevê uma internação chamada involuntária, que é a pedido da família e determinação do médico. Na lei de drogas essa internação não existe, até agora não existe. E também tem a internação compulsória, que prevê a internação por um processo judicial e o juiz dá a última palavra. Também aí tem um conceito de que a liberdade, na verdade a internação de um usuário de droga, ele é a privação da liberdade, por isso precisa ter a última palavra de um juiz. Eu vou procurar mostrar para vocês agora que isso não tem uma base científica, né? Para decidir que política adotar, que medidas fazer, também nós procuramos justamente isso, ter uma visão científica, uma base científica para entender o que estava acontecendo. Fazer uma proposta legislativa em cima de medidas comprovadas na prática, em cima de problemas detectados, analisados, e propostas que pudessem ajudar a resolvê-los, testadas, experimentadas, baseadas na ciência, baseadas nas evidências científicas. Esse foi o nosso rumo como legisladores, né? Eu vim para cá com esse propósito. Quem se lembra da minha campanha para deputado, eu falei o tempo todo que eu iria trabalhar numa nova lei sobre drogas, e é isso que eu estou tentando fazer em nome da saúde pública, que eu acho que é o maior problema de saúde pública que nós temos. Para começar, eu queria mostrar para vocês aqui que as teorias para enfrentar situações, para criar políticas públicas, elas podem ser equivocadas, se elas não tiverem uma comprovação prática. Esse senhor aqui vocês conhecem, né? O Hitler criou uma teoria, né? Desenvolveu uma teoria de superioridade racial, desenvolveu uma teoria da Alemanha, né, podendo ditar as regras do mundo, né, e que terminou numa tragédia. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que o Hitler não foi ele o teórico da superioridade racial. Esse foi o teórico da superioridade racial, Charles Davenport. O Charles Davenport era um americano que ficou responsável pelo serviço de imigração dos Estados Unidos, e que, baseado na teoria desse outro americano, desse inglês aqui, o Francis Galton, né, que era primo do Darwin, o Darwin, vocês sabem, desenvolveu a teoria da evolução das espécies, né, da seleção natural, que as espécies têm um processo de seleção natural, onde os que se adaptam melhor ao meio e que vivem, sobrevivem em melhores condições do que aqueles que não se adaptam ao meio e que sucumbem. O Darwin chegou a essa conclusão andando pelo mundo, vendo modificações geológicas, vendo fósseis de espécies que não existiam mais. Aliás, tem
Hoje nós temos menos de 1% das espécies vivas hoje em relação ao que já existiu na face da Terra, né? E o Darwin, localizando isso, vendo que isso também acompanhava os movimentos das placas, dos continentes, enfim, o Darwin chegou a essa conclusão de que espécies que se conseguiam adaptar mais rapidamente ao meio que viviam, sobreviviam em melhores condições, deixavam mais descendentes em relação às espécies que não deixavam. Pois bem, o Galton, que é esse primo do Darwin, resolveu avançar nessa teoria do Darwin com um absurdo, sem base científica nenhuma. Ele criou a teoria da eugenia, então que a espécie humana deveria ter, então, um aperfeiçoamento artificial, quer dizer, que a sociedade deveria ajudar esse aperfeiçoamento da raça humana para criar seres humanos superiores. Naturalmente eram seres humanos loiros, altos, né, fortes, inteligentes, né, que era a base da teoria da eugenia do Francis Galton. Pois então, o Francis Galton influenciou o Charles Davenport, sem nenhuma base científica. O Charles Davenport foi convidado dezenas de vezes para ir à Europa falar para o alto comando do Partido Nacional Socialista, influenciou e ajudou a montar a teoria da superioridade racial, e o resultado disso em políticas públicas foi o genocídio da Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa aconteceu na Rússia. Esse senhor aqui, o Trofim Lysenko, era o braço direito do Stalin, que cuidava da parte do desenvolvimento das políticas científicas da União Soviética. E ele desenvolveu uma teoria de que dava para fazer um trigo que podia ser plantado e colhido no frio. Imagine, no frio da Rússia. E ele se baseava num preceito do Lamarck, que era um teórico que dizia o seguinte, que os animais e todas as espécies vivas evoluem por uso e desuso. À medida que um determinado animal, lá parecido com uma zebra, começou a fazer o esforço de esticar o pescoço para comer plantas mais em cima na árvore, porque não tinha mais grama para comer, esse pescoço acabou de uma geração para outra crescendo, e ele desenvolveu a girafa, surgiu a girafa, né? Essa teoria do uso e desuso é uma teoria que hoje não tem valor científico nenhum. Hoje pesa muito mais a teoria da genética, né? Foi desenvolvida por um monge, o Mendel, que tem a base, inclusive, da compreensão da teoria do Darwin, né? De como é que as espécies selecionam, as que têm mais carga genética para determinadas habilidades sobrevivem melhor do que as que não têm em determinados ambientes, né? Isso na natureza bruta, né? Muito diferente da situação que nós vivemos hoje, da civilização humana. Mas o Trofim Lysenko resolveu fazer a experiência. Pegou quantidades gigantescas de sementes de trigo e colocou em grandes frigoríficos nas zonas mais frias da Rússia para o trigo se acostumar com o frio, para poder depois ser plantado e colhido no frio. Ele foi contraditado por esse sujeito aqui, Nikolai Vavilov. O Nikolai Vavilov é um grande geneticista, um dos grandes cientistas do século XX, criou uma das escolas mais respeitadas de genética do mundo e acabou sendo preso e morto por ter discordado do Trofim Lysenko. O resultado da teoria do Lysenko foi a grande fome da Rússia de 1930 a 1932, que matou mais de 4 milhões de pessoas. Eu estou falando contando essa história aqui para vocês para mostrar uma coisa importante. Nós, quando chegamos na esfera mental, onde atuam as drogas, onde existem as doenças, os transtornos mentais, nós temos que ter uma base científica para entender o que acontece. Nós não podemos ficar no achismo, nós não podemos ficar nos baseando em teorias que não têm comprovação na prática, justamente para impedir que cometamos erros importantes, né, em relação a isso. E é nessa linha que eu procuro fazer o raciocínio que orientou o projeto 7663 de 2010. Quando eu falo do cérebro humano, a mente é o cérebro em funcionamento. Se não tiver cérebro, não tem mente.
Se não tiver neurônio funcionando, não existe mente. Então, o que nós temos, na verdade, é uma rede enorme dentro do nosso cérebro de 100 bilhões de neurônios que trabalham o tempo todo passando sinais. O neurônio é uma célula especial que pode produzir sinais que atravessam, que vêm por esses grandes cabos, que a gente chama de axônio, e que fazem contato com outros neurônios. Nós temos 100 bilhões de neurônios, cada neurônio se conectando com 15 mil outros neurônios em média no adulto, e esses neurônios então passam permanentemente sinais que o tempo todo passam informações de um neurônio para o outro. Esse conjunto de informações é que forma as nossas emoções, o nosso pensamento, as nossas reações diante do mundo, que são reações de sobrevivência. Todo nosso impulso no mundo que a gente vive é um impulso de sobrevivência. Lá na intimidade do neurônio, quando um neurônio chega perto do outro, aqui é um cabo que vem do neurônio, um axônio, aqui é outro, o sinal elétrico, quando chega aqui, ele libera essas bolinhas azuis. Abre essas bolas maiores, libera essas bolinhas pequenas que se encaixam em buraquinhos do tamanho dela no neurônio seguinte. E esse neurônio seguinte dispara um sinal. O sinal elétrico, então, ele não passa de um neurônio para o outro, ele vem até aqui, multiplica a liberação de bolinhas, e essas bolinhas todas, conforme a quantidade delas que encaixa no neurônio seguinte, disparam um sinal com uma determinada intensidade. Esse funcionamento é que faz o nosso cérebro funcionar, e esse funcionamento, levado à sua maior complexidade, é que cria o funcionamento da mente humana. Portanto, nós dependemos muito do que acontece aqui nessas conexões entre os 100 bilhões de neurônios. Essas bolinhas aqui, elas têm várias funções. Quando ela é a serotonina, ela regula o ânimo das pessoas. As pessoas, quando tem pouca serotonina nessas sinapses, ela tem uma depressão endógena desde nascença, que ela tem dificuldade, inclusive, de ter alegria, de se vincular aos outros, de ter atividade, de ter ímpeto para fazer as coisas. Em outras regiões, quando essa bolinha aqui, outras regiões do cérebro, é a dopamina, ele cria a sensação de prazer. Isso tem uma função de sobrevivência da espécie. Quanto mais importante para a sobrevivência é uma substância, maior é uma atividade nossa, maior é a sensação de prazer que ela causa. Por exemplo, comer dá prazer, né? E a gente come demais, né? A gente sempre tem uma tendência a comer mais do que precisa, porque dá prazer. Fazer sexo dá prazer, é importante para a sobrevivência da espécie. Se fosse ruim fazer sexo, não desse prazer, nós não existiríamos, né? Então nós estamos vivendo nós vivemos uma boa parte sem nos darmos conta, em função desse centro, que é um centro do cérebro chamado centro de recompensa cerebral, onde esses núcleos que comandam a sensação de prazer, na verdade comandam a nossa sobrevivência, esses núcleos nos orientam na vida. A gente sempre tende a buscar as coisas que nos dão prazer, ir em direção a elas, e fugir das coisas que nos dão dor, né? Evitar as coisas que nos causam dor, porque em geral elas representam um risco de vida. Uma é a sobrevivência, a outra é o risco para a sobrevivência. É assim que a droga funciona. A droga entra no cérebro, nessa região onde existe a dopamina, a cocaína, todas as drogas atuam na mesma região, do cigarro ao crack, passando pelo álcool, maconha, anfetamina, cocaína, crack, heroína, ópio, todas atuam numa determinada região do cérebro, que é esse centro de recompensa cerebral. Eles enganam o centro de recompensa cerebral. O centro de recompensa cerebral nos orienta para buscar sobrevivência, cada vez voltada para as coisas que nos dão uma sensação de prazer, e ele é enganado, tem uma super sensação de prazer com as drogas, e a gente não está fazendo nada para a nossa sobrevivência. O neurônio forma memória. Quanto ele é muito estimulado, né, vocês podem ver que a gente aprende uma coisa quando a gente repete, ela fica numa memória de longo prazo. Nós temos dois tipos principais de memória. A memória de curto prazo, que é uma memória que nos leva a guardar um número de telefone por 1 minuto, não mais do que isso.
Mas quando aquilo tem um significado para a gente, quando a gente repete, a gente acaba guardando por mais tempo, né? Em questão de meia hora se forma no cérebro, no nosso cérebro, novas conexões entre os neurônios. Os neurônios têm essa capacidade, quando o sinal é muito intenso, eles não ficam só num ponto de contato, eles vão criando novos pontos de contato, rapidamente criam novos ramos, os neurônios, que formam uma nova rede para fortalecer este sinal, né? Para esse sinal que está sendo muito estimulado, ele é importante, o cérebro interpreta ele como importante e ele fica fortalecido. Essa memória de longo prazo da droga, ela é terrivelmente fortalecida. A quantidade de dopamina no contato entre neurônio e outro de uma droga, por exemplo, como o crack, no momento que ele está entrando na circulação do sangue, chega a ser 10 a 20 vezes mais intensa a quantidade de dopamina aqui que no orgasmo sexual. Então é uma sensação poderosíssima, forma a memória dela e fica para o resto da vida. Por isso que a gente diz que a droga é uma doença crônica, ela não tem cura. Essa memória vai ficar, a pessoa pode passar 4 anos de abstinência e de repente qualquer estímulo que ela tiver, até angústia, estresse, ela tiver angustiada, ela lembra aquela sensação da droga, volta toda aquela memória, ela entra em fissura e recai. A recaída é a regra. Aqui vale uma máxima do Zahar. Não existe ex-alcoólatra, existe alcoólatra em recuperação e tem que evitar o primeiro gole a cada dia. Isso vale para o cigarro, vale para o crack, vale para maconha, vale para heroína, vale para anfetamina, vale para todas as drogas. Quem fez essa descoberta da memória de longo prazo, só para um registro científico, foi um cientista